Eu saúdo a igreja na santa paz do Senhor. Amém, queridos. É uma alegria a gente estar aqui reunidos e reunidas nessa noite. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Nós vamos ler alguns textos hoje, ok? Peço aí a ajuda de vocês aí, para a gente, ajuda na paciência, tá certo? Nós vamos ler. Vamos começar primeiramente com o texto do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 1. João, capítulo 1. Apenas os versículos 10 e 11 dizem assim: O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Dando um salto aí, primeira carta de João, capítulo 4, antes de Apocalipse aí. Antes de Apocalipse, Judas, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18, diz assim: No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormentos, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E por fim, nós vamos ler o texto de Êxodo, no capítulo 16. Êxodo 16, no segundo livro da Bíblia. Êxodo 16, diz assim, a partir do versículo 1 mesmo: Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés a Arão e a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: Será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele? Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão: Dize a toda a congregação dos filhos de Israel: Chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor
apareceu na nuvem. Amém. Você pode sentar, querido. Uma palavra que vem do coração de Deus para o nosso. Eu quero começar fazendo algumas afirmações, né, sobre a temática do mês. Estamos no mês de junho. No mês de junho nós trabalhamos aqui o tema do temor. O temor do Senhor. Em Provérbios, de forma muito clara, muito objetiva, Provérbios ele diz para nós que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aí, se é o temor, se é pelo temor que nós vamos adquirir sabedoria, né, perante Deus, então a gente vai precisar remar um pouco, não é, com relação ao temor. Eu creio que nós precisamos aprender muita coisa, nós precisamos andar muito, porque o temor, eu já falei isso na parte da manhã, eu vou repetir isso agora. Existe uma diferença muito grande entre temor por medo e temor por reverência, adoração, honra. Há uma diferença muito grande na concepção daqueles e daquelas que querem temer a Deus, aqueles que se achegam a Deus. Deus é alguém para ser temido? É. Mas o temor que nós devemos prestar ao nosso Deus, não é o temor do medo. Deus não é alguém para a gente ter medo, é o nosso Pai, é o nosso Criador. Deus, Ele nos deu a chance de viver, de sermos restaurados, de viver coisas novas, de sairmos de uma posição que é estranha à palavra, aos ensinos dEle, e virmos novamente para a posição que Ele quer que nós estejamos. O que Ele exige de nós é que a gente o tema, e o temor vem justamente disso, de honrar a Deus, e principalmente da nossa obediência a Deus. A nossa obediência, e há quem afirme, não é, estudiosos e escritores dos nossos dias, que a única forma que nós temos para poder expressar o nosso temor a Deus é pela obediência. É pela obediência. Então eu creio que nós temos que remar muito para a gente desatar no temor a Deus. É uma área que a gente precisa estudar muito. E hoje eu estava fazendo uma reflexão, hoje à tarde, justamente pensando nesses textos, e falava com minha esposa, esse negócio é muito sério. O temor do Senhor é algo muito sério. E quem brinca com isso, quem fica, se eu perguntar que eu não vou nem me ousar a fazer isso hoje aqui. Quem teme ao Senhor aí? Porque eu não quero induzir você ao erro. Não quero que você levante a mão num momento de extrema seriedade. Porque temer a Deus implica, querido, em uma obediência radical a Ele. Preste bem atenção no que a gente quer dizer a você nessa noite, né? Daqui a pouco eu começo a pregar e talvez eu nem pregue hoje, vai ser uma maravilha. O temor do Senhor, falava na parte da manhã, a gente falava sobre caráter. E o temor não tem nada a ver com nossas habilidades, com faculdade que a gente faz, se a gente faz bem, se a gente faz mal. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o caráter que nós temos. Tem a ver com a vida de Cristo impressa na nossa vida, para que nós consigamos realmente vencer a nossa cultura deste século. A Bíblia diz, em Romanos, capítulo 12, nos versículos 1 e 2 ali, não sei calcular, que a Bíblia, a mensagem, ela não dá muito bem assim, os versículos divididos, mas ela diz lá que a gente não deve se ajustar demais à nossa cultura. É uma versão poderosa. Não se ajuste mais à sua cultura, ao ponto de você ficar impedido de pensar. E é isso que sinto nessa geração.
A geração de hoje, ela está tão ajustada à sua cultura, que está impedida de pensar, que está impedida de ouvir os conselhos dos pais, o conselho de seus professores, está impedida de compreender o que lê na palavra, inclusive a geração de crentes desses dias. Há uma grande dureza de coração para viver o que a palavra está nos direcionando, a direção que a palavra está dando. Eu não estou falando de visão humana, da visão humana, né, da compreensão humana, de uma interpretação humana. Eu estou falando daquilo, olha, Jesus falou, ame ao seu próximo como você se ama e ame a Deus sobre todas as coisas. Já começa por aqui. E a gente tem tido muita dificuldade de se relacionar com as pessoas, principalmente com aquelas que pisam no nosso pé. A começar em casa. Quando alguém dentro de casa pisa no nosso pé, é um horror. O seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha, seu irmão, sua irmã, é isso aí. Quando pisa no pé, a coisa pega. É ou não é? Então a gente precisa compreender. Imagina as pessoas de fora. Aí fica melhor ainda, né? Eu não tenho compromisso de conviver com a Luciene. Se ela pisar no meu pé, ela que vá para o rumo dela e eu fico no meu. Ela vai para a esquerda e eu vou para a direita. Está tudo certo. Não preciso vê-la mais. E quando vê-la, eu faço de conta que eu não vi. Eu abaixo para amarrar o meu sapato. Eu passo para o outro lado da rua. Eu levanto a cabeça para o alto, né? E só vou falar com ela se ela... Aí eu falei, ô irmã, nem vi. De vez em quando rola esses negócios, não é? Mas é isso aí, querido. Mas aí eu questiono, será que estamos na mão da palavra ou na contramão dela? Estamos obedecendo ao que Jesus ordenou, estamos imitando Jesus ou estamos imitando qualquer pessoa? Por isso, querido, nessa noite eu quero começar com uma seguinte afirmação. O temor do Senhor, ele é a chave para o firme fundamento de Deus, que desvenda os tesouros da salvação, da sabedoria e do nosso conhecimento sobre Deus. O temor do Senhor é a chave dos fundamentos de Deus. É a chave que você precisa ter na mão para acessar as profundezas de Deus. A intimidade com Deus, com o Espírito Santo de Deus. E fora isso, acessar os fundamentos, os principais ensinos que vêm do coração de Deus para nós, que foram vividos por Jesus de Nazaré e que nos cabia apenas imitá-lo. Além disso, juntamente com o temor do Senhor, ou com o amor do Senhor, juntamente com o amor do Senhor, o temor compõe o fundamento da vida que Deus exige que nós vivamos nessa terra. Precisamos amar e precisamos temer. Temer por reverência. Temer por reverência, por adoração, por respeito. Você está me entendendo aí, sim ou não? Está uma maravilha aí? Eu compreendo que se nós não compreendermos, se nós não apreendermos esses fundamentos, que é fundamento da vida de Cristo. Cristo amou a Deus sobre todas as coisas, amou o próximo, Cristo se amou. Enfim, Cristo ele foi um cara que curou, libertou. Cristo foi fiel, coisa que nós devemos ser também. Eu compreendo desse jeito que nós não poderemos ou não podemos amar a Deus até que o temamos verdadeiramente, e nem poderemos temê-lo adequadamente até que o amor se revele de fato em nosso coração. O temor do Senhor depende do amor, e para amar a Deus depende do nosso temor. Uma coisa está ligada à outra. Se faltar uma das coisas, estaremos incompletos, seremos achados incompletos diante de Deus. Está comigo aí? Queridos, nós lemos 3 textos. Eu não
eu quero ser muito direto nessa noite com você. Nós lemos 3 textos, e textos que são, para mim, fundamentais para a gente compreender, inclusive, Jesus. Quando a gente fala de maná, a gente está falando de pão. Deus falou, vou fazer chover pão do céu. E observe bem que Jesus, quando ele se apresenta, no Evangelho de João, por exemplo, ele diz que ele é o pão que desceu do céu. Nós estamos falando da mesma coisa. E por incrível que pareça, as ações, tanto dos hebreus quanto dos judeus, em não receber Jesus, e a ação se repete nos nossos dias, que é a ação do desprezo a Deus. Quem despreza, não teme. Porque não sente a presença, não reverencia. Como é que a gente vai reverenciar alguém que a gente não vê, que a gente não conhece? E ainda nos dias de hoje tem muita gente que não teme ao Senhor muito bem, porque não o conhece, só por falta de conhecimento. E tem gente que diz que conhece, que diz que sabe, que diz que lê a Bíblia, que diz que um monte de coisa, diz até que é íntimo do Senhor, fala em línguas, tem revelação, coisa do tipo. Mas na hora de temer a Deus é um verdadeiro fracasso. Por isso, nessa noite, existe um poderoso desafio, ou vários desafios incutidos nesses textos. E a primeira deles é compreender que Deus ele fez cair pão do céu para alimentar essa gente. Eu vou falar desse jeito, tá bom? Eu falo desse povo do deserto com uma certa mágoa. Eu não gosto muito bem de falar deles, mas eles me ensinam muito. Então eu os odeio e os amo. Isso é amor, é esse contraste. Porque foi um povo de extrema dureza, não só de coração, mas de raciocínio. Um povo com vista boa e cego ao mesmo tempo. Povo de ouvido bom, de audição boa e surdo ao mesmo tempo. Como diz Isaías, e Jesus repete Isaías no seu tempo. O texto afirma que, contando um pouco dessa história, eu tenho me prendido muito, porque o Novo Testamento, ele vai se revelar muito, ele vai se prender nessa história, nessa movimentação. O povo estava preso no deserto, no Egito, tinha 430 anos. Deus chama Moisés e leva Moisés de Midian até a terra do Egito para poder libertar o povo dele e povo de Moisés também. E Moisés vai lá. Moisés vai, encontra com Arão no deserto, faz um movimento, volta para o Egito. No Egito ele tem toda aquela movimentação junto com os anciãos, até ganhar a confiança dos caras, não é? Observe bem que foi algo difícil, uma negociação difícil, porque todo mundo estava nessa dureza de coração. Você se apresenta agora para nós e Deus nunca nos ouve, nunca viu a gente aqui, 430 anos sem ver a gente. Mas a Bíblia diz que depois que eles clamaram, é que Deus volta o coração para eles. Significa que eles passaram muito tempo sem orar. Quanto tempo do seu dia ou da sua semana você gasta em oração, queridos? Porque isso também revela o seu temor a Deus. Você tem orado todos os dias? Não responda para mim, não. Responda a você mesmo. Você ora todos os dias? Você lê sua palavra, lê sua Bíblia todos os dias? Porque essa gente estava reclamando quando recebeu Moisés. E precisou de Arão estar ali no bolo para que eles vissem, não é? Arão como alguém que estava ali no meio deles o tempo inteiro, cresceu, nasceu ali, cresceu no meio deles e agora estava afirmando algo poderoso da parte de Deus. Então,
Moisés vai, faz esse movimento, e o povo, e Moisés, por meio de Moisés, a mão do Senhor se movimenta no Egito. Deus lança 10 pragas, as 10 pragas vão destruindo, né? E compreenda, queridos, as 10 pragas não foi apenas para revelar o poder de Deus, os sinais de Deus. As 10 pragas, quando a gente para poder estudá-las, ou fazer pelo menos dar uma olhada assim, mais específica nelas, as 10 pragas significa uma sessão de desencapetamento. As 10 pragas, cada uma das pragas foi uma vitória de Deus sobre um deus egípcio. Cada um deus egípcio estava representado em uma das pragas. Uma das piores pragas foi quando veio a escuridão. Quando veio a escuridão, os egípcios odeiam a noite. Eles não saem de casa à noite. Quando veio a escuridão, então, aí bateu o desespero total. O deus Amon, o deus do sol, aí ferrou tudo. O desespero estava, o Nilo, uma outra divindade, o rio, as águas do Nilo, é uma divindade. Deus deixou aquelas águas em sangue, transformou a água em sangue. Querido, rolou de tudo. E Deus estava trabalhando daquele jeito para tirar os deuses do coração do seu povo. O que Deus mais queria era tirar os deuses do coração do povo, tirar a paixão, tirar aquela transformação da fé. O povo começou a olhar para os deuses egípcios como algo importante, como algo a que se devia dar valor. E Deus começa a trabalhar desse jeito, destruindo toda aquela construção imaginária, aquela fé, né, em deuses que nunca falaram, nunca se prostraram, tanto que egípcios saíram do Egito com o povo de Deus. Está tudo escrito, querido. Não se baseie na novela, não. Se baseie no que a palavra está dizendo. A novela está contando umas coisas que está aqui e umas coisitas a mais que não está aqui. Mas então você tem que ler aqui, para você ter a noção do que é a coisa. E aí, os egípcios acompanham porque param de acreditar e percebem, não, esse Deus dos hebreus realmente é um Deus diferente. Eu nunca vi Ra fazer o que esse Deus dos hebreus faz, nunca vi Amon, nunca vi Pitá fazer esses negócios. Então Deus, ele vai tirando os deuses egípcios do coração do seu povo. E vai desmistificando algumas coisas que estavam, né, tomando o lugar dele no coração do povo. O seu coração é um altar. O seu coração é um altar. E então, se o meu coração é um altar, ele precisa ser um altar do Deus vivo. Do Deus vivo. Precisa ser um altar que cultue a Yahvé, que cultue a Jesus Cristo, que cultue o Espírito Santo. Não pode ter outros deuses aí dentro. Você está entendendo isso, sim ou não? Essa aqui é uma convicção, é uma afirmação, querido, que você não pode sair daqui hoje sem ela. O único Deus a ser adorado, o único Deus que merece, que se deve à nossa adoração, é Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. É esse aí. É essa trindade. Fora isso aqui, querido, nada mais merece a nossa adoração, nem mesmo esse termo, eu adoro isso, eu adoro aquilo, adoração só a Deus. Só a Deus. Eu lembro bem, quando o Júlio ele tinha 2 anos, o Rubinho também me aprontou uma dessa, quando ele era pequeno. E nós saímos e a gente sempre falou isso para os nossos filhos, adoração só a Deus, só se pode adorar a Deus. E Júlio aprontou isso com a gente, ele estava começando a falar, tinha 2, 3 anos, estava começando a falar alguma coisa assim. E quando nós saímos com o Bispo Adriel, e fomos comer pizza com o Bispo Adriel naquela noite. E estava ele, a esposa, e de repente a Mariluz solta assim, eu adoro alguma coisa de macarrão feito de massa. E aí Júlio abre a boca e fala assim, só pode adorar a Deus.
Pense, nós ficamos com a cara no chão. Mas eu falei, é verdade. E aí ela olhou para nós e eu falei, mas é isso aí mesmo. É assim que eu creio. Pode ser a mulher do bispo, mas é assim que nós cremos e nós ensinamos para ele, está dito. E na boca das crianças a verdade está bem dita. Só pode adorar a Deus e vamos embora. E em casa nós conversamos e aí minha esposa ainda pensou em repreender. Eu estava orientando ele, né? Não fala isso. Eu falei, mas minha filha, você não pode impedir a criança. E é nisso que nós cremos. A nossa fé não está em negociação. Mesmo que a gente se dê mal, minha fé não está em negociação. É isso que esse pessoal do deserto não entendia. E aqui está a minha mágoa em relação a eles. Eles viram as 10 pragas. Eles viram o primogênito, os primogênitos do Egito serem mortos. Eles saíram por causa do choro, da morte dos primogênitos também. Que é uma outra situação difícil. Os egípcios acreditavam que somente o primogênito, o homem, podia assumir o trono. E agora eles iriam amargar, ter que gerar um outro filho, porque o primeiro morreu. Deus destruiu as bases, os fundamentos da fé dos egípcios, para que o povo, e para firmar o lugar dele no coração do povo. Só que aquela gente era uma gente esquisita. Deus, além disso, no capítulo 14 ou 13, o versículo 21 e 22, Deus diz que estaria no meio do arraial, ou coluna de nuvem e coluna de fogo. Deus estaria ali. E até chegar aqui, Deus já tinha feito grandes sinais. O mar se abriu. O mar se fechou, matou o exército egípcio. E o povo estava reclamando desse jeito. Por que não nos deixou lá no Egito? Para a gente morrer lá. Querido, aqui vem a primeira pergunta que faço a você nessa noite. Tem muita gente que murmura quando se fala de servir a Deus em nossos dias. Porque a balada é melhor, porque a velha vida é melhor, porque estar na igreja tal é melhor, porque lá a gente pode tudo, não proíbe nada. Porque estar em tal lugar é melhor. Querido, olha, não tem melhor lugar do que na presença de Deus. É uma outra convicção que eu tenho. Eu já aprendi, querido, que não tem lugar melhor para estar na presença de Deus. Fomos para Boracéia no sábado, na sexta-feira. Dormimos lá. Um frio, né? Vaninha disse que aqui estava muito frio. E ela perguntou para mim, você passou frio lá? Só com aquela cobertinha que você levou? Eu falei, rapaz, eu dormi a noite toda que eu nem vi. A casa de Deus estava quente. Estava quente. Deus cuida dos seus. E se você quer ser cuidado e cuidada, se descubra. Se esforce para ficar na presença dele. Balada, festa. E olha, assim como essa gente, às vezes eu não entendo a gente. Vivemos mais nossas amarguras, nossas tensões, nossos problemas, e esquecemos do Deus que ama, do Deus que nos faz romper barreiras, do Deus que faz maravilhas. Será que nos dias de hoje nós vamos precisar de uma outra sessão de desencapetamento? Será que você precisa de exorcisão para você crer que Deus está tentando ocupar o lugar dele na sua vida?
E o engraçado é que os deuses desse tempo, nada mais são muito conhecidos. Os prazeres carnais, mas tem outros. As enfermidades, a preguiça, as negociações que temos feito, quando pisa no meu pé. A gente tem negociado muita coisa, querido, para estar na presença de Deus. As facilidades desse tempo, os prazeres desse tempo. A gente às vezes se vê muito no Salmo 37. A gente vê o ímpio prosperar e tem raiva deles. Eu queria prosperar no lugar dele. Você queria prosperar roubando? Quantos cristãos murmuram porque os políticos estão prosperando e queriam estar no lugar deles? São ladrões. O seu lugar não é lá. O seu lugar não é lá. O seu lugar é aqui. Onde está a honestidade, onde está o compromisso, onde está a reverência, onde está o temor do Senhor. O seu lugar é aqui. Onde você pode buscar a presença de Deus sem medo de olhar para trás nem para os lados. Sem medo do que vem na sua frente. Porque você não deve. Verdade não precisa de defesa. Essa gente aqui estava murmurando. E Moisés era um homem muito íntimo de Deus. E com ele eu tenho aprendido muito isso. Pode falar mal do pastor, da liderança de célula, fale de quem você quiser. Com ele aqui eu aprendo. Não murmuram contra mim. Está murmurando contra o próprio Deus. Foi ele quem me chamou. Foi ele quem desafiou cada um de nós aqui a sermos testemunhas dele. Eu falo hoje diretamente, querido, a você que está aqui, aos crentes, a você que nos visita nessa noite. Você tem um desafio ainda maior. Um desafio de compreender essa palavra, de conversar com quem te trouxe aqui e começar a compreender, olha, eu preciso ir além do que eu vivi até agora. O que eu vivi até agora ainda não é nada diante daquilo que Deus tem para nós. Se Deus fez chover pão do céu aqui, Deus vai fazer chover o que na minha vida? Querido, tem muita coisa que Deus quer desatar na nossa vida. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa que está nos fundamentos. Fundamento de salvação, fundamento de amor, fundamento de sabedoria. Deus quer desatar isso em nós. Mas para isso, querido, a gente vai ter que começar a romper com as nossas murmurações. O povo, ele estava com Deus. Deus estava na coluna de nuvem, na coluna de fogo. Deus estava no meio do arraial. O Emanuel estava aqui. E Moisés, ele fala no versículo 8: as vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. E aí Moisés lança a palavra que para mim é poderosa. O Arão vai lá e diz para essa galera aí que é para eles se chegarem para o lado de cá, porque Deus ouviu. E Deus quer ter um tete a tete com eles aí. Deus quer ter um particular. E aí Arão vai lá e fala, e a Bíblia fala no versículo 10, que enquanto eles falavam, enquanto Arão falava, a glória do Senhor apareceu na nuvem. Essa gente estava vendo com os seus olhos as maravilhas de Deus. E estava desprezando os sinais. Nos dias de hoje a gente tem visto muitos sinais, muitas maravilhas. Pessoas se convertendo, pessoas que estão dando glória a Deus, pessoas que com sua vida estão buscando glorificar cada vez mais a Deus. Minha esposa ontem foi na Vila dos Criadores, e lá na Vila dos Criadores ela teve o prazer de ver algumas células que se reúnem naquele dia ali. E ela chegou em casa maravilhada, porque em nossa casa, alguns dias atrás, eu pedi para o Tiago me ajudar numa situação, o Tiago Scarpelin. E enquanto ele foi me ajudar, ele levou um rapaz com ele. Um rapaz tinha acabado de passar pelo encontro, que deu testemunho aqui em nossa igreja
com aquele que disse que era do PCC. E esse rapaz, ele chegou aqui contando que se você vê esse rapaz passando na rua, você não conhece mais. Mudou, cortou o cabelo, mudou o olhar, é outra figura. É outra figura. A gente não conhece. Quando eu vi ele na foto, falei, mas eu perguntei para o Tiago, o fulano de tal não está mais lá? Não está mais na célula? Ele falou, está sim, pastor, ele aqui. Eu não conheci na foto. A foto estava na minha mão, eu não conheci. Tamanha transformação. E minha esposa, ela chegou em casa falando, Jânio, você precisa ver, o rapaz está outro. É outra figura. Aí eu falei, eu percebi. E aí ela falou para mim, você chega lá e ele fica, fulano de tal, a sua célula em tal lugar, ele dá os comandos todos lá. Eu falei, esse cabra é bom. Esse camarada é muito bom. E ele falando, olha, se você tem que ir para a célula. Eu falei, você fala assim mesmo? Ele fala assim, pastor. Fala assim, que se não for assim, não vai. Eu falei, então continue. Continue, continue. Continue até a gente ver a galera amar a Deus. Mas a gente está trabalhando na cabeça dele, porque ele tem que entender, não é na força, não é na violência, mas esse é o jeito dele agora. Ele vai aprender. Ele vai aprender. O nosso grande problema é que a gente está sem jeito nenhum. A gente nem vai e nem deixa o outro ir. Esse é o problema nosso. A gente precisa, eu estou desafiando essa igreja a mudar sua postura. Estamos muito presos e presas aqui dentro. E aqui dentro nós não vamos conseguir nada. Aqui dentro nós vamos ficar com muita raiva uns dos outros. Aqui dentro nós não vamos conseguir muita coisa. Nós vamos nos alegrar muito quando a gente conseguir sempre trazer mais um todo domingo, toda terça. Quando a gente se reunir aqui para contar, olha, na minha célula essa semana foi mais um, foram 3, foram 10, sei lá. Quando a gente começar a se reunir para contar as maravilhas, como hoje eu posso chegar aqui e contar. Ontem nós tivemos uma reunião aqui de casais. Eu não contei quantos casais tinham aqui, mas pelo menos uns 10 a 15 casais tinham aqui. Era isso que pelo menos nós tínhamos aqui ontem. E foi uma bênção. E foi uma bênção. A ministração foi para tirar as murmurações dos casais. Dando o salto para João, o Evangelho de João fala que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Aqueles e aquelas que Jesus veio não quiseram receber ele. E o texto conta mais para frente que quando Jesus ele vem, ele faz o que faz aqui, João Batista, fala de João Batista, não é nesse texto, ele falou outra coisa, mas não é isso não. O texto ele fala que Jesus ele veio para os seus e os seus recusam a sua presença, recusam ele como filho de Deus, na posição de filho de Deus. É interessante, querido, como Jesus, depois disso aqui, ele começa a fazer toda uma movimentação de milagres, e as multidões começam a segui-lo. Mas na hora que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para pregar, começaram a querer apedrejá-lo. O pão que desceu do céu estava sendo mais uma vez recusado. Estava sendo recusado. No primeiro texto, no maná, o povo queria encher o bucho. Era só isso que eles queriam, encher o bucho. Era isso que eles queriam. E nos dias de hoje, encher o bucho ainda é a prioridade. Queremos bênção e não queremos o dono da bênção. É uma tristeza isso. É uma tristeza isso. E no texto de João, quando ele fala que nada é pela imposição, não é pela imposição, mas é pelo amor. E aí aqui eu vou parar um pouco. Eu te contei a história, querido, do povo hebreu.
Porque uma das coisas que eu sinto que Deus não conseguiu, por meio de Moisés, foi colocar o amor a ele no coração daquela galera. A galera tinha medo de Deus. É muito fácil a gente pregar Deus impondo medo no coração do povo. E muito mais difícil dizer para você: ame a Deus. Ame a Deus. Queridos, nessa noite o nosso desafio é aprender o temor pelo amor. Aprender a reverenciar, a adorar, a respeitar a Deus, porque a gente ama a Ele. Não porque Ele impõe isso a nós. Deus não se impôs a nós. Deus não te impôs nada, não colocou uma faca no seu pescoço para você adorá-lo, para você estar aqui hoje. Deus não fez isso. Em compensação, quando a gente fala de fundamentos, e aqui vai a bucha para nós. Preste bem atenção nisso. Quando li para vocês que o temor do Senhor é a chave dos fundamentos, eu estou dizendo para você que o temor do Senhor é a chave que vai abrir a porta para a principal doutrina, aquilo que Deus é. Deus é amor. Quando a gente acessa o Deus que é amor, a nossa visão para o mundo muda, a nossa cosmovisão muda. Nossa visão de mundo muda. Nossa visão sobre o nosso inimigo, sobre as pessoas, muda. A nossa percepção sobre Deus muda. Observe bem, querido, que a gente convive com um grande número de pessoas que não são do convívio da igreja. A maioria de nós convive com pessoas que não são do convívio da igreja. Por a gente não viver no meio dessa galera, a gente precisa entender qual é o nosso desafio. O seu desafio, ao conviver com essas pessoas fora da igreja, é que você seja testemunha, que você seja sal, que você seja luz, que você consiga manifestar para essas pessoas o quanto você ama a Deus. E por você amar a Deus, você consegue renunciar às coisas do mundo, os princípios mundanos, os fundamentos do mundo. O mundo tem fundamentos que são muito atraentes, querido. Dá tudo que você gosta, absolutamente tudo. Tem uma galera que gosta de pintar o diabo com chifre, com cara vermelha, com dentes grandes, com tridente, com rabo. E o diabo não tem nada disso, querido. O diabo vem na figura de um homem bonito que atrai o olhar da mulher. Vem na figura de uma mulher bonita que atrai o olhar do homem. O diabo vem na figura do dinheiro, o diabo vem na figura do prazer, das drogas. O diabo vem assim, se apresenta naquilo que me atrai e me seduz e me empurra para o fundo do poço. É assim que o diabo se apresenta. Mas isso aqui, querido, eu devo dizer para você, o diabo está se apresentando a você no seu desejo, na sua vontade. Antes do diabo tem o seu desejo e a sua vontade. Então a gente não pode simplesmente transferir a culpa para o diabo. Certa vez eu ouvi uma história, não é, que o pessoal estava chegando na igreja, o diabo estava na porta da igreja, emburrado na porta da igreja. E aí o diabo emburrado na porta da igreja, aí alguém viu, um crente com a visão espiritual viu, e aí perguntou para ele: o que você está fazendo aí, diabo? E o diabo olhou para ele e falou assim: eu estou aqui porque eu não vou mais entrar nessa igreja. Nessa igreja eu não entro mais. Por quê? Porque tudo que acontece aí é minha culpa. Se o povo toma uma topada, é culpa do diabo. Se o povo cai no chão, é culpa do diabo. Se a cadeira quebra, é o diabo. Se o carro quebra, é o diabo. Tudo sou eu. Eu não entro mais aí. Não adianta, querido, você querer transferir a sua culpa do seu desejo, da sua vontade, do mal que está alojado no seu coração. É o seu sentimento que você precisa tratar. É o seu pensamento que você precisa tratar. E o fundamento para você, e a forma que você precisa tratar disso é você pegar a chave do fundamento e abrir a porta e acessar. Abre a gaveta da Bíblia, abre a gaveta da vida de Jesus e começa ali a fazer um verdadeiro estudo para que a sua vida comece a ser transformada pela vida dele. E você vai encontrar lá uma coisa essencial para que isso aconteça. A principal coisa
que acontecia com Jesus é que Jesus, ele era um homem perfeito, porque ele ele era homem perfeito, não porque ele era Deus, ele era homem perfeito porque ele tinha um relacionamento perfeito com o Espírito Santo de Deus. Como é que nós nos relacionamos com o Espírito Santo? Observe bem que Moisés, ele estava o tempo inteiro em contato com Deus. Ele olhava para os céus e se comunicava. Ele olhava para o céu e Deus dizia: vai para a nuvem escura, porque eu estarei lá. Deus estava o tempo inteiro se movimentando, não em matéria, mas no vento, na nuvem, no Espírito. Deus estava se movimentando desse jeito o tempo inteiro, queridos. E hoje ainda Deus se movimenta do mesmo jeito. E Jesus alertou: olha, se comunica com o Espírito, o Consolador, que virá da parte do meu Pai, que virá quando eu subir. Esse vai trazer à sua memória tudo o que eu ensinei, tudo o que eu vivi. Basta você ter intimidade com Ele. Então o que nos cabe hoje, querido, a primeira forma de você começar, de abrir a gaveta, de você acessar esse negócio chamado temor, e você começar a acessar os fundamentos, os ensinos, é você abrir essa gaveta pela oração, pela intimidade com o Espírito, é você lendo Bíblia o dia todo, todos os dias, desculpa, mas se quiser ler o dia todo, lê também, é bênção, é bênção. Mas querido, entenda que isso aqui é que vai dar vitória a você sobre a sua própria vida. Isso aqui vai dar acesso a você, aquilo que você, as suas limitações. Quando você acessar as suas limitações, você vai compreender como é fácil sair daqui. Como é fácil a gente ser movimentado por Cristo e sairmos da situação difícil. Eu tenho entendido, querido, que difícil não é largar o mundo. Difícil não é andar com Deus. Difícil não é ser santo. Difícil é parar de pecar. Difícil é abandonar o pecado. Isso é difícil. Difícil é parar de fazer a vontade da minha carne. Isso é difícil. Difícil é parar de murmurar. Difícil é ficar olhando para tudo e achar defeito em tudo. Isso é que é difícil, querido. Mas quando a gente decide acessar a vida de Cristo por meio do Espírito Santo, aí você vai descobrir coisas poderosas. E isso vem de uma forma muito simples, querido. Ó, dobra o joelhinho. Assim. Às vezes você pode gastar não sei quanto para você ligar de um estado para o outro, fazer ligação internacional, então custa muito caro, é ou não é? Aí você pode dizer: mas agora eu tenho Skype, pastor, mas você tem que pagar a internet, é ou não é? Tem que pagar a internet, pelo menos 25, 10 reais você tem que pagar para ter acesso à internet. Tem uma galera que paga um pouquinho mais. Para ter banda larga você tem que pagar um pouquinho mais. Mas para Deus você não paga nada não, é só dobrar o joelho. Ligação inter o quê? É inter alguma coisa aí, querido. É uma mudança de mundo. E você está acessando o céu, você está acessando, é 0800, é grátis. Dobra o joelho, rapaz. Dobra o joelho. Acessa o Espírito Santo, ele tem conhecimento, ele tem os fundamentos que você precisa para viver bem essa vida. E ó, preste atenção. Moisés, ele fala para o povo: olha, chama o povo para se chegar para a presença. O desafio continua o mesmo ainda nos dias de hoje. E ó, Jesus precisava orar. Tem uma galera que fica dizendo: não, Jesus era Deus, não precisava orar. E tem uma galera que fica afirmando ainda: Jesus só fez o que fez porque ele era Deus. Não é assim? Já ouviram isso? Não, querido, Jesus fez o que fez porque ele tinha um relacionamento perfeito com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que transforma homens e mulheres como nós, improváveis, em pessoas extraordinárias. Quer mudar de vida? Então tem acesso ao Espírito Santo, querido. Conversa com ele, ele está aí do seu lado. Ele está aí. Está aí do seu lado. E ele quer fazer melhor. Ele quer sair do seu lado para achar casa em você. Ele quer sair do seu lado para achar casa em você. Quer morar em você. Mas uma coisa eu aprendi, querido, nessa vida, nesse despertamento que Deus tem dado
a nós aqui na Igreja Metodista Central e Cubatão. O Espírito Santo só fica onde ele é respeitado. Deus, ele fica onde ele é reverenciado, honrado, adorado. Porque a adoração mantém o fluxo da presença de Deus passando. Ela vem à nossa vida, a gente manifesta pelo testemunho aos outros. Ela vem em nossa vida e a gente transforma e muda a nossa vida. E as pessoas vão vendo nossa mudança. E assim nós vamos caminhando. Por isso, querido, eu compreendo. Conforme o texto está falando aqui, sem mudar absolutamente nada. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Às vezes você pode dizer assim, como é estar casado com a pastora Vânia? Que ela é brava. Mas o amor tira fora toda a bravura. Deixa tudo doce. É uma maravilha. Palavras doces. Ela se diz, eu sou um cacto, eu sou igual uma flor de cacto. Que a flor de cacto é muito bonita. Eu falei, é maravilha. Mas ainda bem que tem os caquinhos, né, para a gente colocar o cacto dentro e a gente pega tranquilo das maravilhas. E realmente dá uma flor bonita. Depois o texto fala para nós, olha, o medo produz somente tormento. E aquele que teme por medo, ou aquele que tem medo, nunca será aperfeiçoado no amor. Então Deus não é alguém para você ter medo. Deus é alguém para você amar. E se você amar a Deus do jeito que a gente está falando, do jeito que Jesus amou, você acessará ao coração de Deus, como Moisés acessou, como Jesus acessou, e como outros que vieram depois de Jesus acessaram. A única forma de acessar os fundamentos de Deus é esse. Para concluir, a gente falou que salvação também é fundamento. É fundamento. Porque foi isso que aconteceu no Egito. E é isso que ainda acontece hoje. Deus quer salvar você. Eu quero que você pense o lugar de perigo que você ainda pode se encontrar, querido. A sua vida anda onde? Quando você não está aqui, quando você não está em casa, quando você não está no trabalho ou na escola, onde é que você está? Porque pode ser que é aí que você esteja no lugar de perigo. Com as amizades, com as influências das conversas, é aí que mora o perigo da coisa. É daí que Deus quer te salvar. E quando você acessa a palavra, você vai achar a resposta para esse negócio. Bem-aventurado aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores. Está ali. E outras palavritas mais. Deus quer te tirar do lugar de perigo, que adoece a sua alma, adoece o seu espírito, adoece você. Um outro fundamento que a gente falou aqui foi da sabedoria. Nós vamos destrinchar isso ao longo desse mês. Mas a sabedoria, deixe-me alertar logo você. Sabedoria é a habilidade que Deus dá para cada um de nós, para a gente lidar com quem é diferente de nós. Existe muita gente diferente. Na caminhada de discipulado a gente encontra muita gente diferente. A gente vai ter que amar, vamos ter que dar palavra de vida para essa galera. A gente vai ter que fazer uma série de coisas. Deus desafia a igreja a dar voos maiores. Além disso, para a gente lidar com quem é diferente de nós, nós precisamos conhecer algumas coisas a mais para poder lançar a palavra de vida. Deus quer ampliar seu conhecimento, quer ampliar a sua vida. E isso vem pelo temor. Obedeça a Deus, querido.
ame a Deus, adore a Deus, e Ele te dará acesso às principais ferramentas que mudarão a sua vida. Feche seus olhos, eu quero